Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para um podcast incrível, com pessoas maravilhosas, extremamente competentes, que vieram bater um papo conosco sobre saúde, beleza, longevidade, autocuidado, prevenção de doenças. Vejam que o portfólio deles é bem extenso. Com vocês, a Thaís Aranda, a médica dermatologista, e o Dr. Carlos Roberto Júnior, o médico que vocês vão ver a quantidade de coisas interessantes que ele traz para a gente. Vou começar pela Thaís, que eu quero saber um pouquinho da sua história, mas lá do início, do comecinho. Olá, Mônica. Muito obrigada. Você que é incrível. Desde a primeira vez que eu te conheci, eu falei, gente, que tudo! Bom, eu sou de Araçatuba, nasci em Araçatuba, que é uma cidade do interior. Vim para Ribeirão fazer medicina e aqui, então, fiquei, criei família, me casei, tive os filhos. Bom, desde a minha infância, eu sempre tive essa intenção de fazer medicina, sempre era algo. Na minha família não tem ninguém que é médico, e, inclusive meus pais não queriam muito que eu seguisse essa profissão na época, mas era algo que eu sempre pensei em fazer, admirava, tinha aquele sonho, aquela idealização, né? Tinha alguns pais de amigos que eram médicos, e eu segui esse caminho. E vim para cá. Eu entrei na faculdade aos 17 anos e desde então saí de casa e segui nesse caminho da medicina e vim para Ribeirão Preto. E você é filha única? Na verdade, eu sou filha caçula e eu tive um irmão que infelizmente faleceu. Ele tinha 18 anos, na época eu tinha 12, e eu aprendi que a gente não pode falar que quando isso acontece, que a gente é filho único. Por muito tempo eu me via como filha única, mas eu aprendi que não, que eu sou filha caçula e que eu tive esse irmão que faleceu aos 18 anos, num acidente. Eu amadureci muito quando isso aconteceu e meus pais também. Imagina a dificuldade para eles quando você falou que ia sair de Araçatuba para vir para Ribeirão. Sim, por isso talvez que, como na minha cidade não tinha medicina na época, hoje tem. Talvez por isso era um dos motivos que eles queriam que eu não fizesse, né? Que eu ficasse. Tirasse da cabeça. Porque eu teria que sair de lá e tal. Mas deu certo. Quando eu pensava em fazer medicina, quando eu era adolescente e via, era um sonho, né? A gente tem uma ideia romântica. Eu não me arrependo, eu sou muito feliz ter escolhido, né? Seguido essa profissão. Mas são muitos desafios, é muita dedicação e é isso aí. E dos desafios, o que mais te chamou a atenção? O que foi mais desafiador? É assim, é muita dedicação dentro da medicina. Antes de você estar dentro, até mesmo quando você está na faculdade, porque a medicina são 6 longos anos que você está ali de um período integral, né? Estudando, e você se aproxima muito da turma. Uma turma de medicina é muito unida, porque são pessoas que vêm de fora, então juntam às vezes para morar na mesma casa e acaba se tornando muito unido, amigos muito próximos. Mas assim, dentro, né, quando você começa a trabalhar, que são realmente os desafios, porque você tem que amadurecer ali, você tem que lidar com as perdas, com as dificuldades, com os pacientes que muitas vezes estão em situação de urgência. Eu, antes, né, de seguir a dermatologia, eu dei muito plantão, trabalhei em muitos hospitais de Ribeirão, muitas urgências. Trabalhei na prefeitura por 8 anos, então aí você começa a perder um pouco da parte romântica e ver a realidade. Mas é isso, assim, por um outro lado, você cresce muito
E eu sou muito grata a tudo isso porque eu amadureci, né? Em todo esse caminho, esse percurso, eu aprendi a valorizar muito a saúde, que é o nosso bem maior, que nada é mais importante do que a nossa saúde. E eu aprendi também muito a lidar com as pessoas. Uhum. Porque quando isso aconteceu, na época que eu perdi o meu irmão, eu tinha 12 anos. E eu com os meus pais, nós nos tornamos muito unidos, grudados, assim, até em alguns momentos um excesso da parte deles, de cuidado, de carinho e também de bens, né, assim, de suprir bens materiais. Então, de toda a família virou a atenção ali para mim. E às vezes e com os desafios então da medicina, com a valorização, ao aprender a lidar com as pessoas, eu pude amadurecer mais. De eu sair de um momento muito protegida Uhum. da minha família, por exemplo, para um mundo, né, de desafios nesse sentido, de lidar com a dor do outro, é, de perder alguns pacientes, muitas vezes, né, nos plantões, dentro das especialidades que eu também já atendi. Então foi Um nisso, caminho nisso bonito. tudo, Não é tão romântico quanto a gente imagina, mas eu posso dizer que o aprendizado e o crescimento foi muito grande. Olha que bacana. E você, doutor Carlos? Bom, muito obrigado pelo convite, Mônica. Desde quando nós nos conhecemos, nós tivemos um bom relacionamento entre eu, você, o Beto, todos uma família fantástica e a gente está muito feliz de estar aqui mesmo hoje. Bom, eu vim de Minas, eu sou de Pouso Alegre, uma cidade no sul de Minas Gerais, e nasci lá. E desde a minha infância e adolescência eu já tinha esse projeto de fazer medicina por influência familiar mesmo, tios, primos, enfim. Eu já tinha esse sonho e eu me dediquei a isso. Né, num intervalo aí da minha juventude, eu gostava muito de esporte, praticava esporte, e eu deixei um pouco de lado esse sonho da medicina e fui jogar. Fiquei 3 anos jogando basquete amador, e aí depois que eu vi que o esporte é um ramo muito difícil, eu voltei para o meu sonho e voltei a buscar a minha realidade. E aí eu comecei a estudar, passei no vestibular, vim morar aqui em Ribeirão, e aqui eu cursei a faculdade, acabei conhecendo a Thaís no final da faculdade, bem no final mesmo, inclusive eu me formei e ela ainda continuou na faculdade. E nós continuamos tendo relacionamento e a gente foi amadurecendo, nos casamos, tivemos nossos filhos, criamos a nossa família, formamos a nossa família e, como ela disse, a gente começou a seguir o verdadeiro caminho da medicina, que é o trabalho de urgência, emergência. Antes de trabalhar com longevidade saudável, reposição hormonal, enfim, prevenção, eu também fiz anestesia, trabalhei muito tempo em hospital, trabalhei muito tempo na urgência. Foi sem dúvida nenhuma, um aprendizado. Mas com o passar do tempo, até mesmo com o desgaste, não só físico, mas emocional que traz essa carga de você trabalhar nesse ambiente de hospitalar, onde você acaba convivendo com muitas situações desiguais, né? Então, conversando todos os dias, nós dois, nós fomos nos reeducando para que nós pudéssemos enxergar, assim, muitos hoje em dia dizem que a medicina está diferente, está até mesmo falida. Mas o que eu e a Thaís nós entendemos é que a medicina ela teve uma mudança como tudo na vida, né? Antigamente nós tínhamos muito a medicina curativa, assistencialista, e no passar dos últimos 10, 15 anos a gente tem visto a evolução da medicina preventiva, que é muito melhor nós prevenirmos, claro,
a remediarmos, é óbvio isso. E cada vez mais as pessoas estão se preocupando em se cuidar, né? Em ter uma vida melhor, em viver mais. Não só viver mais, mas viver mais com qualidade, que é o que a gente prega, né? Que todos devem entender isso, para poder buscar ficar bem, viver bem, né? Aproveitar a vida, resumindo. Entendi, muito bacana. Voltando só um pouquinho nesse histórico de vocês, como que foi morar fora? Você vindo do sul de Minas para cá, você ia sempre para casa dos seus pais? Como que foi? Como que aconteceu isso aí? Pois então, na verdade, quando eu voltei dessa fase minha de jogar fora, voltei para minha casa de novo, né, uma outra experiência, para poder me direcionar para o vestibular, eu ainda tentei, mas não estava conseguindo passar, né, e foi quando eu falei para o meu pai, que eu falei, olha pai, eu acho que não está sendo suficiente o estudo aqui, eu preciso ir para uma cidade grande, enfim, para uma cidade grande. E surgiu a oportunidade de vir para Campinas, e de Campinas eu fiquei mais próximo de Ribeirão, prestei vestibular, vim para cá. Só que as condições, é claro, de estudantes, né, tem as limitações financeiras que todos nós sabemos. Uhum. Mas aqui eu costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa de muita sorte. Eu sempre consegui ter pessoas muito boas ao meu lado. E aqui não foi diferente. E eu conheci pessoas muito boas e com elas eu convivi os 6 anos, morando mesmo junto com eles. E ali eu aprendi muita coisa, eu fui muito ajudado, literalmente muito ajudado. Desenvolvi o meu método de viver aqui em Ribeirão, trabalhando dentro do que eu podia para poder conquistar o meu espaço, até mesmo meu dinheiro para poder viver aqui, né? Porque a gente sabe que morar fora tem as suas limitações. Mas quanto a ir para casa, não tinha essa possibilidade, né? Eu ia para casa uma vez por semestre. Por semestre? Por semestre, porque apesar de não ser distante, as rotas não são favoráveis, não são favoráveis, né? Principalmente para ônibus, que na época era o que a gente tinha à disposição. Então, acabava que eu ficava aqui. E foi onde eu fui criando os laços com os amigos, fui me estruturando, fui conhecendo pessoas, até mesmo trabalhando, porque o que eu enxergava? Eu não podia trabalhar por conta do período integral da faculdade. Tá. Eu não tinha essa oportunidade de trabalhar para ter o meu próprio salário. Então, a maneira que eu entendi que era melhor eu trabalhar era me envolver com as festas da faculdade que eram fora do horário. Então, festa, né? mas era uma oportunidade. Estava bem, Era uma oportunidade. Então, o que eu fiz na época da faculdade? Eu, vendo que eu precisava de dinheiro e não tinha de onde tirar, eu me envolvi com as atléticas, com o centro acadêmico, para que eu pudesse me envolver nas festas. E então eu comecei vendendo ingressos. Que foi onde eu comecei a conhecer muitas pessoas, né? E até num tempo passado aqui tinha a JURP, que eram os Jogos Universitários de Ribeirão Preto. E eu cheguei a ser um dos diretores das festas na época, que foi quando eu conheci muitas pessoas, e dali eu consegui tirar um dinheiro que me mantinha, que eu poderia ter uma vida mais confortável, e foi ótimo, foi um excelente aprendizado para mim. Já era empreendedor. A verdade é que a gente era duro de descer esse menino. Não era, não. E aí ele foi muito inteligente de se envolver nas festas e conseguiu ainda um network que nem sabia o que era isso na época, conheceu um monte de gente. Vendia convite e ainda conseguiu o dinheiro dele. Porque quando você está na universidade, você quer ir às festas, é óbvio, mas custa. Então eu pensei, eu vou conseguir frequentar os lugares e vou conseguir tirar um dinheiro. Porque eu comecei trabalhando no bar com eles. E no bar você conhece todo mundo. E você vai diversificando, vai crescendo, vai... Então, quando tinha festa, eles me procuravam primeiro. Olha, vamos fazer esse lançamento. Então, a gente fazia o lançamento junto. Na época, a internet ainda não era tão evidente, estava iniciando. Então, o lançamento de uma festa tinha que ser no corpo a corpo. Entrega de panfleto. Então, não tinha o que tem hoje. Então, eles precisavam de pessoas que conhecessem pessoas. Que tivesse bom relacionamento, né? Então foi que eu fui indo. Então isso eu posso dizer que isso me sustentou mesmo.
Claro, eu tive muita ajuda dos meus pais, não tenho nem o que dizer. Mas isso me sustentou aqui em Ribeirão. E aí foi ótimo, porque para mim foi um desenvolvimento, um crescimento pessoal muito grande. Valorizar as pequenas coisas, entendeu? Então isso para mim foi muito bom, porque depois eu já me formei e aí eu consegui, né, desenvolver minha carreira e tudo mais. Fantástico. Às vezes o que pode parecer um perrengue pode ser a primeira aula de empreendedorismo. Isso. Então Sem isso é muito dúvida. importante. Nossa, fantástica essa sua experiência e Ela foi. compartilhar conosco. Você ia falar? Não, o Carlos, ele é muito assim. O que eu admiro muito nele é que ele sempre vê o copo meio cheio. Pode estar a tempestade que for, que ele consegue enxergar algum ponto ali positivo, alguma maneira de dar uma volta por cima. E na época da faculdade era. Porque às vezes a gente vê, faculdade de medicina, mas as condições não é igual para todo mundo, nem todo mundo tem ali, né, aquela condição financeira. Então, tinha muito perrengue, tinha que lidar, e nesse caso que ele contou, ele conseguiu se manter, né, se dar bem, vendendo convite, participando das E festas. estudando, fazendo Estudando. um curso tão difícil, né? Até hoje é um curso difícil. Sim, demanda muita dedicação. Mas E aproveitar, né, a faculdade, que Ribeirão Preto é uma bela escola pra gente, em todos os sentidos. a gente também, Mônica, tem que aprender a não esperar a oportunidade, e sim gerar a oportunidade. Porque muitas pessoas se queixam de não ter oportunidades, mas você já tentou gerar a sua própria oportunidade, você já enxergou, porque o momento te faz refletir, te faz pensar, te faz ter ideia, te faz desenvolver, te faz crescer. Então, quem fica parado fatalmente não vai evoluir. Você precisa de momentos, e é sempre nesses momentos de, não é dificuldade, desafios, que você tem os bons pensamentos. Criatividade. Sim, é claro que errar é passível, né? Todo mundo erra, mas na verdade não erra, né? Aprende. Então foi muito válido para mim. E a gente, essas histórias, esses momentos, assim como eu, a Thaís também, apesar de vir de uma outra situação, outra educação, mas também sempre trabalhou com os pais no comércio, desde criança, né? Teve uma vida confortável, claro, sem dúvida nenhuma, mas entendendo de onde vinha o conforto, por que vinha o conforto. Isso que é fundamental. O que você fazia? Então, meus pais tinham um comércio, meu pai tinha uma papelaria. Meus pais, eles vieram de uma família de muitos filhos, da roça. E meu pai, ele cresceu, né, no comércio no comércio de Araçatuba, numa papelaria. Ficou bem conhecida até. Então eu sempre trabalhava lá. Inclusive, desde os 8 anos de idade que eu trabalhava todas as férias. Então eu acho que essa minha pegada de comércio, de venda, de querer empreender, veio um pouco daí também. Olha que coisa boa. E como vocês se conheceram? Na faculdade, mas foi em festa? Ou foi comprando convite? Como é que aconteceu? Esse menino não era muito fácil, não, viu, Mônica? Quem paquerou quem? Foi amor à primeira vista. mas foi uma situação interessante. A primeira vez que eu vi o Carlos foi não sei se você se lembra, de um bar que se chamava Trem Caipira. Lembro. Então, a gente teve uns jogos interclasse, que aí a minha sala e a sala dele ganharam. E quem ganhasse os jogos, dentro da faculdade mesmo, ia ganhar alguma coisa nesse bar. Então, a minha sala e a sala dele foram para esse bar. E aí, foi lá que a gente se viu a primeira vez. E assim, uma coincidência super interessante, que era muita gente, né, universitário, e a gente sentou exatamente como vocês estão hoje. Isso, um na frente do outro. Um na frente do outro. E nesse mesmo dia o bar fechou, fomos a outro, né? E depois fomos para uma república e a gente se conheceu. Mas até então nos conhecemos somente, né? Porque a Thaís tinha vindo de outra faculdade. E aí a gente se conheceu aqui. Aí
pelo acaso do destino, a gente continuou, mas cada um pro seu lado, demorou né? um pouco, assim, até a gente ficou conversando por alguns anos, na verdade, 5 anos. 5 Aham. Não anos. foi eu que sou o problema, né? Você vê? Você vê como é que são as coisas. Mas é porque, claro, né? Ela tinha um relacionamento anterior, normal, todo mundo é natural, e aí o tempo foi passando, mas a gente sempre porque como a gente cursava o mesmo curso, mesma faculdade, eventualmente nos encontrávamos. E toda vez que nós nos encontrávamos era muito agradável, a gente conversava por diversos motivos, assuntos, enfim. Até que um belo dia, uma amiga em comum, em uma festa, me falou que, olha, tem gente que está solteira. Aí eu falei, é verdade? Ela falou, é verdade. Eu falei, bom, então chegou o meu momento. E Olha foi então só. que aí Príncipe. sim eu posso dizer que eu fui com mais certeza, porque eu já sabia que ela estava descompromissada e era isso que eu precisava. E desde Conto de então, fadas, hein? e desde então a gente começou a se Mas envolver. ele também tinha um relacionamento, não era só eu. Sim, não, cada um tinha, e aí, mas foi interessante porque terminou espontaneamente dos Sim, dois sim. lados, e só depois, porque eu já tinha encerrado, e aí, mas a minha cabeça estava ali, eu estava terminando a faculdade, estava me envolvendo, tentando ver o que eu ia fazer da minha vida, e aconteceu essa situação da nossa amiga em comum, que é madrinha do nosso casamento hoje, e nós somos padrinhos do casamento dele também. Então, aí ela me contou, e aí a gente começou a realmente se envolver de verdade, mas ainda com muitas dúvidas, muitas incertezas por conta do momento. E a gente começou, foi muito interessante que a gente foi amadurecendo aos poucos, e é o que eu digo para ela até hoje, depois de 13 anos de casado e 16 anos juntos, a gente cresce a cada dia, cria uma intimidade muito importante que faz eu ser feliz ao lado dela, confiar em ficar perto dela e acreditar no que ela diz para mim que é bom, que não é. Então, é essa confiança que a gente vai desenvolvendo no relacionamento que veio desde lá de trás, quando a gente se conheceu. Tá vendo, gente? Vocês estão assistindo de primeira mão uma super de uma declaração de amor. Eu tô até emocionada aqui, porque é a primeira vez que a gente vive isso num podcast e é muito importante que aconteça. Porque às vezes a gente não para pensar nesse histórico, né? Sim. Na correria do dia a dia, acredito que principalmente para vocês, com essa profissão que demanda tanto de vocês, né, fisicamente, emocionalmente, com filhos, com tudo, a gente dá uma paradinha para falar, poxa, como que valeu a pena, como tem valido a pena e como que eu sinto que vocês devem ser exemplos riquíssimos para os filhos de vocês. Quantos filhos vocês têm? 2 meninos. 2 meninos. Dois Estão meninos. com que idade? Tem o Carlos, de 11 anos, e o Lucas, de 6. E são 2 príncipes, né? Um pouco difícil de falar assim, mas é emocionante falar deles, mas eles com certeza transformaram as nossas vidas, assim, em questão de amadurecimento, de ser humano, de vontade de viver, de vontade de fazer dar certo, de fazer prosperar, de acreditar em dias melhores sempre. E é isso, assim, a gente é muito legal, assim, o Carlos, eu admiro muito como pai das crianças, ele é um pai muito dedicado e eu também tento fazer sempre o meu melhor. A gente tem os compromissos da nossa profissão, né, que exige muito tempo da gente, então sendo mãe, a gente, e ao mesmo tempo, né, a minha profissão como médica, eu já dediquei muito tempo. Então, quando o Carlinhos nasceu, o de 11 anos nasceu, eu ainda estava no último ano da minha residência. Então, quando ele estava com 20 dias, eu voltei a dar plantão, porque eu não podia, assim, podia, mas foi uma situação. Tinha que escolha. Momento. Uma escolha importante, que era o único necessidade. caminho naquele momento. Isso. Eu voltei a dar plantão, voltei a trabalhar.
E então tem um pouco dessa cobrança pessoal, né? Eu acho que a culpa assim de mães existe sempre. Diz que quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Da mãe. Não Mas sabia. tem isso, né? Que diz que é normal a mãe se sentir culpada, assim, do tempo, às vezes que não dedica tão bem, assim, enfim. Mas as crianças, eles são representam muito para nós. Muito lindo, viu? Gostei. Para você, o que mais te impactou como pai? Ah, Mônica, eu sempre tive vontade de ser pai, né? Porque na minha infância eu fui filho único durante muitos anos, né? Eu tenho um irmão mais novo, com 11 anos mais novo que eu, então eu fui filho único por muito tempo. Meu pai sempre trabalhou fora, a minha mãe também, uma época ela trabalhava e estudava, então eu sentia muita falta deles. E uma das coisas que eu tinha para mim é que quando eu tivesse meus filhos, eu faria o máximo para que eu pudesse estar perto deles, principalmente dos momentos importantes, que seriam fundamentais na vida deles. E a Thaís me fez enxergar isso com o passar do tempo, que todos os momentos especiais deles, transições na escola, esporte, reuniões, comemorações, nós estivemos presentes. Isso é uma coisa que a gente faz questão plena e absoluta. E desde o primeiro momento da concepção, né, de que ela me falou que ela estava grávida do nosso primeiro filho, que foi lá na piscina da recreativa, que ela me falou, vem aqui que eu preciso te contar uma O coisa. cara, você tem muita memória, assim, de detalhes É, que eu não tenho. Às vezes, tipo ela assim, estava. aquele dia você tava com aquela roupa, não sei o quê. Eu falo, meu, como você Eu consegue? lembro talvez da cadeira até. Mas aquele dia em diante eu entendi que era importante eu estar presente em todos os momentos. Eu fui a todas as consultas, eu fui a todos os ultrassons, Foi eu estive mesmo. presente em todos os momentos. Não contente com isso, no meu segundo filho eu achei tão importante que eu quis eu mesmo fazer a Ele anestesia foi do parto, anestesista. né, Olha que foi minha só primeira que coisa formação, linda. mas Mas eu foi, pedi para um amigo ajudar, assim, ficar junto. mas É, assim, Mas deu tudo certo. mas eu me senti muito bem e me senti preparado, isso que importa, tá? Porque tem opiniões divergentes, eu acho que quem não está preparado não deve uhum. mesmo, mas eu estava preparado, me preparei para isso, e assim como o meu filho também precisou fazer uma cirurgia, e eu também fui estar presente, porque é meu filho e eu estava preparado para isso. Então, e desde então eu desenvolvi todo esse apego e eu aprendo muito com eles, né? Eu aprendo, meu filho mais velho, ele é uma pessoa muito serena, muito calma, tem uma tendência muito grande a mãe dele, todos os dois, mas o mais velho principalmente. Essa serenidade, essa calma. Então, ao contrário do que a gente pensa, a gente aprende muito com os filhos também, Muito, Sim. né? o tempo todo. E a gente passando uma educação, uma disciplina, uma hierarquia, valores, e eles absorvendo esses valores, eles vão disseminar esses valores, porque eles serão pais um dia também, Uhum. né? E é isso que eu penso, que é, o filho, na verdade, você nunca vai deixar de se preocupar com ele. Ele vai mudar o tipo de preocupação. No começo é se ele está dormindo, se ele está comendo, depois se ele está saindo, depois ele se está relacionando, depois se ele tem filho, e assim vai. Minha bisavó comentava que os filhos saíam da barriga, iam para a cabeça para de lá nunca mais sair. Que Exato, você está trabalhando, você está fazendo uma viagem, você está em qualquer lugar. Se eles estiverem longe, você está. Será que estão com frio? Será que comeram? Será que estão bem, exato. né? É, é Mas Não verdade. é muda. muito bom. E aí, voltando um pouquinho, então, agora para a vida profissional de vocês. Você Certo. comentou da anestesia, do tempo que você foi anestesista Sim, em hospitais. isso. Como é que foi isso aí? Qual que foi Olha, a Mônica, escolha? porque quando eu me formei, fui trabalhar na emergência e urgência, assim como a maioria dos colegas, e nesse período eu fui tentando desenvolver o que eu mais me identificava. E naquele momento foi anestesia, e a Thaís sempre me apoiando, e foi muito bom, porque eu gostei do tempo que eu trabalhei, achei muito interessante, aprendi muito com urgência, com emergência, e
nessa transição eu fui vendo muitas coisas, né? Que na verdade me fez entender que muitas pessoas estavam ali pelo simples fato de não se cuidar. Pelo simples fato de não se cuidar, pelo simples fato de não entender que muitas vezes tem um problema crônico que tem que ser tratado. Olha que importante E você isso. tem as suas limitações quando você tem algum problema de saúde. Não adianta você querer levar uma vida que não é para você. Você deve se prevenir. E que, na verdade, assim, até a medicina preventiva no Brasil ela é muito boa. Né? A gente tem uma oferta muito boa de medicina pública preventiva. Mas as pessoas precisam entender que precisam as suas limitações, hábitos de vida, né, atividades físicas, enfim. E com o passar do tempo, como eu sempre gostei de esporte, como eu sempre me envolvi com o esporte, e a medicina do esporte e exercício evoluiu muito, Sim. se profissionalizou, né, a nutrologia se profissionalizou, a reposição hormonal é uma coisa muito robusta atualmente, através de muitos, infinitos estudos. Então eu fui me interessando, fui estudando pós-graduação, viajando, conhecendo, participando de workshops, atendendo, me envolvendo cada vez mais e fui vendo que eu conseguiria cuidar melhor das pessoas de uma maneira preventiva ao invés da maneira, vamos dizer, curativa, né? Então, assim, é o que a Thaís falou, que no hospital a gente passa por diversos momentos, e alguns momentos bem desagradáveis, que é quando a gente eventualmente acaba perdendo um paciente. E isso realmente era uma coisa que deixava a gente muito desgastado emocionalmente. E então eu fui passando para o outro lado da mesa, e fui vendo que a prevenção, fui entendendo, comecei a tratar primeiramente dos meus próprios pais, né, que meus pais vieram morar aqui em Ribeirão Preto, eles são de Minas também, e meu pai chegou aqui com uma bengala, com 63, 64 anos, eu não entendi muito bem aquilo, bengala, e fui ver que, não, tô com isso, tô com aquilo, comecei a colocar em prática aquilo que eu estava estudando, aquilo que eu estava... Bom, resumindo, o meu pai hoje ele tem uma vida de exercícios ativa, assim como minha mãe, não usa bengala mais, claro. Ele entendeu a necessidade da prevenção, ele entendeu a necessidade de limitação. Ele tem 67, é claro, ele não tem 30 mais, mas ele pode viver, ele pode ter uma boa vida, viver mais, com qualidade de vida, apenas aplicando algumas coisas, entendeu? Um bom sono, uma boa alimentação, isso faz total diferença. Atividade física é uma coisa muito presente. Então essa transição foi me fazendo entender e os resultados foram vindo cada vez mais. E isso é muito gratificante. É muito gratificante eu ver hoje o meu pai completamente independente, ele e minha mãe, tendo saúde, tendo qualidade de vida, praticando esportes. Isso me deixa muito feliz. Assim como meus pacientes que querem viver mais, querem melhorar de vida. Então, é altamente gratificante. O período que eu estive no hospital foi muito bom, muito crescimento, mas eu posso te dizer que hoje não é que eu estou mais feliz, mas é uma felicidade diferente, é uma evolução. E eu vejo que a nossa vida é uma constante evolução. Nós devemos... Mais realizado, né? Sim, porque você sem buscou dúvida. algo que você tinha certeza que ia dar certo, que e acreditava. e dessa maneira, só para concluir, eu consegui não só estar mais satisfeito, mais realizado profissionalmente, mas principalmente dentro da minha casa, onde eu consegui ter mais tempo com minha família, posso me dedicar mais tempo aos meus filhos, à minha esposa, porque uma coisa que a gente não estava conseguindo fazer até então era o simples fato de fazer uma tarefa com nossos filhos. E isso estava me incomodando. Sim. Porque isso para mim é fundamental, participar da tarefa, participar da reunião, saber como foi, isso é fundamental para o crescimento do seu filho, dos seus filhos. Então isso foi muito importante também para mim. Então eu agreguei esses dois valores, tanto a parte profissional e principalmente a pessoal. Olha, que fez uma gestão diferenciada. E assim, eu também só para
contrapor um pouquinho com o que o Carlos disse, eu acho que a gente vive em ciclos. Então, por exemplo, ele teve um ciclo, né, de aprendizado dentro do hospital e trabalho ali. E é importante a gente entender que o ciclo muda. Eu acho que o ruim é quando às vezes a pessoa não consegue sair, ou às vezes não tem coragem também, porque é um ato de coragem. Você precisa abrir mão de muitas coisas que você conquistou e foi conquistando, e isso na vida profissional. Não é só dentro da medicina, mas acho que tudo, né? Uma em decisão. tudo. Porque às vezes as pessoas ficam muito tempo dentro de uma profissão ou de um cargo, né? E às vezes a gente se acomoda. Então tem que ter muita coragem também para entender o ciclo. E eu acho que quando a gente consegue ir em frente, seguir em frente, mudar o ciclo, eu acho que é muito gratificante, evolui e a gente passa a ser um outro momento mais feliz, assim, ou continuar, né, a felicidade. E o que... Pode falar. Desculpa, só para concluir aqui, o meu avô sempre, a gente comentava e conversávamos, né? E as pessoas sempre costumam dizer, você precisa sair da zona de conforto, precisa sair da zona de conforto. E eu lembro que ele me dizia assim, ele falou, você não precisa sair da zona de conforto, você tem que buscar a zona de conforto. Porque se você está trabalhando demais, não está ficando na sua casa, está passando noites fora, isso não é zona de conforto. Você vai atrás, o que nós sempre buscamos é a nossa zona de conforto, não é que nós estamos. Porque quando você está confortável, você tem tempo para sua família, para passeio, descanso. Então isso é a zona de conforto. E não que as pessoas, eu estou na zona... Não é estou, eu busco a zona de conforto. É isso que nós buscamos. Para você ter uma estabilidade emocional, financeira, enfim, tudo. Mas sempre um desafio, né? Sim. Uma gestão de organização do tempo. Sempre um desafio, Sim, Não mas... que é... Fácil não é, mas não. É possível, né? Vocês estão mostrando que tudo, isso é possível. É força de vontade, desafio e coragem. Verdade. Isso aí. E quando você buscou a especialização na dermatologia, como que aconteceu esse clique, essa virada de chave? Quero ser uma dermatologista. Então, eu sempre gostei, né, dos procedimentos. Eu sempre tive esse interesse e casou um pouco também com a procura das pessoas, que eu me formei também, como o Carlos falou, também fui dar plantão. Antes da dermatologia, eu fiz oncologia, trabalhei 6 anos como oncologista, então também não foi uma mudança também, foi um outro ciclo. E só que eu também eu me dava bem com os pacientes, sabia lidar, apesar de não ser tão suave assim, mas eu sabia, nesse momento que eu digo que é o amadurecimento, de aprender a lidar com as pessoas, com os sentimentos, com as perdas, foi nesse período. Mas eu queria algo dentro da oncologia. É mais difícil de você ter algo, você ser mais independente, você tem que estar dentro de um grupo, né? O tratamento envolve muitas pessoas e eu já queria algo que fosse mais independente, que eu pudesse ter a minha clínica, ter as coisas do jeito que eu queria, assim, e já gostava também dessa parte de medicina preventiva, né, já estava em busca de outras coisas. E aí, eu fui fazer uma pós-graduação em dermatologia e fui conciliando, ainda atendia na oncologia, lá trabalhei no São Francisco, trabalhei na Beneficência Portuguesa, aqui de Ribeirão, e comecei num consultório bem pequenininho, acho que era do tamanho dessa sala aqui, devia ter 10 metros quadrados, junto com uma colega ginecologista na época. E começou a crescer ali, porque aí eu comecei a atender e um indicava para outro. Na época não tinha nada de Instagram, não tinha tráfego pago, não tinha marketing, não tinha nada disso. Mas uma foi indicando. E eu tenho pacientes que estão comigo desde aquele primeiro consultório, que é muito legal, eu fico muito feliz por isso. E chegou um momento que eu tinha que escolher.
Porque aí eu já também estava atendendo, eu atendi a parte de dermatologia, da parte de doenças, né, doenças de pele. Fiquei por 8 anos na prefeitura atendendo lá. Eu trabalhei em algumas especialidades dentro da prefeitura e teve esse momento que eu tive que escolher, que foi quando eu fui crescendo dentro da dermato e acabei deixando a oncologia. Não foi também uma escolha, tudo são escolhas, né? Não é fácil. Que aí eu entendi, começo, falei, olha, né? agora aqui tá o meu ciclo. E aí eu acho que é uma coragem de mudar, porque sempre quando você muda, sempre vão ter desafios, vão ter coisas boas, coisas ruins, coisas que você tem que deixar para trás. E não novidades, possibilidades, né? Isso me atrai muito, sabe, Mônica? Eu acho que eu não. Desde quando eu decidi sair da minha casa, aos 17 anos, deixar os pais, né, lá, numa cidade, vir mudar, fazer uma outra faculdade. Então eu sempre fui de mudar, assim. Eu acho que eu entendo, olha, aqui tá bom, vamos, novos desafios. E eu acho que eu sou assim mesmo, de ir, mudar e... tem uma coisa que também que eu vejo dentro da medicina, que as pessoas, quando se carregam muito um peso, assim, eu sou médico, eu sou isso, e não tem muita... Não se permite muito mudanças, né? E não entende que a profissão você está, né? Você não é aquilo. Eu sou a Thaís. E eu estou médica, mas eu posso ser. Então, isso eu já consigo entender na minha cabeça que eu posso ser uma empreendedora, uma gestora. Isso e agora isso eu vejo claramente que são meus próximos passos. É maturidade, né? Eu estou sabendo que vocês estão num momento de uma virada muito interessante aí com um sonho realizado. Quem vai falar primeiro? A dona do projeto. A dona do projeto? A dona do projeto. E trouxe o Dr. Carlos. Falei, não, vem aqui, pode vir para cá. Vamos para Agamundi. A clínica, né? A Aranda Clínica, ela é um espaço, né? A clínica que começou lá no centro, que era esse espaço pequeno, quando eu comecei a atender dermatologia. Acho que já uns 7, 8 anos atrás. Depois foi para um espaço de 50 metros, que era a antiga clínica, que eu atendia sozinha e com uma secretária. Fiquei lá por 5 anos. E agora, em dezembro, nós tivemos a coragem, né, esse novo desafio de aumentar o espaço, que hoje é um espaço de mais ou menos 150 metros, são 6 salas, então nós estamos nesse período agora de aumento de equipe. Agora eu estou aprendendo melhor a delegar, a abrir mão do meu paciente, falo, olha, toma esse paciente, pelo amor de Deus, cuida bem. Mas a delegar os procedimentos que eu realizo para novos, né? Porque eu não posso estar nas 6 salas ao mesmo tempo, então eu vou ter que delegar o capilar, que eu amo fazer, o laser, que eu também amo fazer. Então, esses procedimentos eu pretendo ir treinando e delegando aos poucos. Me sentar um pouco mais na cadeira de gestora, de liderança, né, para seguir os novos projetos. Tenho um olhinho assim ainda, um coraçãozinho ali batendo na virtualização, que é algo que eu também gosto de fazer, assim, né, igual como nós estamos aqui hoje nos comunicando, que é algo que eu sinto que eu já melhorei muito, mas quero estar melhor na comunicação, que é uma coisa que eu acho que você evolui muito quando você se comunica bem, isso é essencial. E a clínica agora é isso, a Aranda Clínica, que é esse novo espaço que nós inauguramos em dezembro de 2023. 21 de dezembro de 21 2023. de dezembro de 2023. E nisso que foi a transição do Carlos também do hospital para a clínica, para sair do tratamento de doenças, para tratar a prevenção. E ele está tendo muito sucesso com esse jeito dele, todo atencioso. Graças a Deus, e é isso. É que a gente, na verdade, Mônica,
o que eu entendo, né, de evolução é que a gente evolui quando a gente acaba gerando necessidade. Então, o que eu enxergo pela minha pouca experiência de empreendedorismo, essa nossa arrancada no empreendedorismo, é que às vezes a pessoa talvez não tenha o sucesso adequado justamente por não esperar a necessidade ser gerada e buscar algo que talvez não esteja ao alcance dela ou o passo que a perna dela pode dar naquele momento. Então, quando nós estávamos lá naquela sala de 50 metros quadrados, ainda em alguns dias ali muito apertado, aquilo foi muito importante, aquilo mostrou que a gente precisava de um espaço maior, porque se nós não temos essa necessidade, é muito difícil de você enxergar o quanto você pode, o quanto você precisa. Então, é isso que eu acho que para quem quer crescer, para quem quer empreender, para quem quer melhorar, para quem quer ser autônomo, independente, busque gerar necessidades. Gere a sua necessidade, saiba exatamente o que você precisa para que quando você tem um projeto, esse projeto possa ser executado da melhor maneira e, por consequência, você ter o sucesso que você tanto almeja, deseja, né? E consiga chegar na zona de conforto. Fantástico. Essa zona de conforto aí, vamos ver quando ela vai. Mas é uma constante, né? É uma constante. Sim, A não. independência tem um preço. Você não ser ter uma carteira assinada e tudo mais tem um preço. Muita E esse é responsabilidade. muita responsabilidade. Mas que eu estou me sentindo muito feliz e aprendendo todo dia, estudando a cada dia, trocando, né? Tem que trocar, porque ela tem uma experiência, eu tenho outra, e a gente vai crescendo. E muita, muita paciência e fé. Exatamente. Respeito. Né? Respeito, claro. Se tivesse uma palavra para você falar, o que está no seu coração hoje com esse sonho realizado, que palavra seria essa? Completo. 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 E você, Thaís? Eu orgulhosa. Estou orgulhosa de todo o percurso. Olha só que lindo, né? Que experiência linda que a gente teve com esses dois aqui. E eu fui anotando algumas coisinhas para a gente finalizar diferente. Todos os dias a gente sempre aprende, né? Muito. Eu também hoje aprendi muito com vocês, emocionada com a história, conheci a parte, mas não nessa totalidade, a gente se emociona junto. E o recado aqui, gere a necessidade. Empreenda, tenha coragem, tenha vontade, bom senso, pé no chão e vá atrás do seu sonho. Muito obrigada, doutora Thaís. Que linda, obrigada a você. Muito obrigada, doutor Carlos. Que a Aranda Clínica seja um sucesso para sempre, porque vocês são um sucesso de casal, de pessoas. O prazer foi todo meu em tê-los comigo nesse podcast. Um beijo grande para vocês, para os filhos, para a família e um abraço apertado para todos vocês também. Espero que curtam muito, coloquem lá as suas considerações, que eu tenho certeza que eles também vão responder com o maior carinho. Obrigada. Finalizamos? Que tal? Então, isso que eu ia falar, pode ser? Pode. Pode começar. Ela olha para aquela câmera ou olha para a Mônica? Tanto faz, tanto faz. Então, Mônica, eu fiquei meio emocionada. Quer que eu comece? Peraí, pode ser. Parece que eu também. Não, eu vou. Temos tempo, pode respirar. Eu também fiquei. Assim, por isso que é gostoso você pegar a história, porque tem coisas que nem vocês paravam para pensar. Nessa loucura do dia a dia, loucura de construção, né? Aperta daqui, libera de lá, tem filho, tem final de ano, tem parente. Aí que você para pensar e fala assim, olha quanto que a gente já fez. Sim. Né? Para quem está começando, viu o risco. Eu sei que está com filhinho de 1 ano. São esse tipo de exemplo que inspira muito as pessoas.
Porque Sim. às vezes fala assim, É aquele lá... fácil, Quer né? dizer, vocês estão Sabe? em uma das profissões que mais cobra das pessoas o tempo. Sim. Você consegue fazer sua atividade física, você consegue acompanhar o seu filho, os seus filhos, né? Consegue dar essa atenção, cria uma logística diferente para caber tudo aquilo lá e caber com tranquilidade, com serenidade, para poder estar bem para as crianças, para estar bem para vocês, Sim. para um não esquecer do outro também, que isso toda hora precisa ser pensado. Né? Não esquecer da prevenção para ter uma longevidade, uma qualidade de vida bacana. Sim. Muito lindo, É muito muito, lindo. é muito Nossa, melhor. eu tenho certeza que vai ser um Eu sucesso. a gente pode falar um pouquinho, conversar um pouquinho da sua experiência lá? Podemos, Podemos? claro. Então eu vou falar. Tá. Mônica, você é muito. Mônica, você é luz. Desde assim, de quando a gente te conheceu, de quando eu te vi pela primeira vez, você irradia uma luz muito grande. Obrigada. E de verdade, eu admiro muito assim a sua religiosidade, o seu carinho, né? E eu sinto em você assim coisas boas e todo o carinho que você representou, assim, deu pra gente também indo lá na clínica. Foi uma honra foi uma honra cuidar lá, ter você, ter o Beto lá na clínica, cuidar, e foi uma honra também o Carlos cuidar de vocês. E conta pra gente como que foi assim o resultado de vocês, o resultado de saúde. Primeiro que foi também por vocês essa empatia, né? Esse carinho, esse acolhimento que vocês nos deram desde o primeiro momento foi muito importante, né? E a gente acredito que a gente tome um tempo bem interessante de vocês, porque a gente gosta muito de conversar, tanto o Beto quanto eu. Mas é Os nossos bom. filhos, tudo eles riem, Beto e eu. Mas, assim, eu sinto que, além do profissionalismo, que é impecável, existe essa coisa do carinho, da atenção e agora da amizade. Eu até comentei com vocês que eu acredito nas pessoas que vêm aqui quando elas têm algo para inspirar outras pessoas. O Sim. podcast ele surgiu com essa ideia e eu jamais traria pessoas que eu não acreditasse no que estão fazendo. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, uma admiração, e me sinto muito feliz em poder fazer parte também agora, né, da Sim. nova casa, da Sim. nova Aranda Clínica, porque realmente vocês fazem um trabalho de excelência. Para mim foi assim uma surpresa conhecê-los, e mais ainda a confiança que vocês depositaram não só em mim, como na Thaís, como na clínica. E também o que me deixou mais feliz disso tudo, Mônica, é que ao final, né, do ano, quando nós tivemos aquele último encontro, eu fiquei muito feliz porque eu senti que eu consegui passar a mensagem verdadeira para vocês, o entendimento do que eu queria para vocês entenderem que eu, muitas das vezes, às vezes dependendo da modalidade que eu falava, mas sempre era buscando o bem-estar, o melhor e principalmente a prevenção. E com todos os resultados de vocês, só me fez entender que vocês realmente acreditaram em mim, confiaram em mim. Então, Muito. eu fiquei muito, muito feliz com isso. Eu até divido isso com a Thaís, porque eu falo, poxa, o Beto e a Mônica, eles são, assim, crentes em mim. Eles acreditam em mim, né? O que eu digo, eles concordam, né? E seguem. E, por consequência, tem o resultado, óbvio, né? É claro, para a gente ter o resultado, para ter o bônus, tem que ter o ônus. Verdade. Então, é uma coisa óbvia, né? E, assim, muito obrigado mais uma vez a você por nos dar essa oportunidade, de dar a oportunidade de conhecer sua família também, participar, que as nossas consultas, conversas, que são muito interessantes, e sempre é um prazer recebê-los na Aranda Clínica. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Um super beijo, viu? E um abraço apertado em cada um de vocês. Muito emocionada aqui.